10. Vai ter que até 8 a 10. Isso aqui não tá parecendo você. A gente tá meio apertadinha, né? Tá meio gordinho, apertado. Mas se eu tivesse magro, eu ia estar troncudo. Aí ia ficar lá. Ia estar com as costas largas. Tá, entendi. Parece até aquelas lives de NPC que fazem aquele barulhinho, né? NPC. Não, a gente tá conversando, seria só barulhinho se fosse só esses barulhinhos. Muito bom dia, Pai seja com todos, amém? Amém. Bom, para quem não nos conhece, tinha que fechar a janela. Para quem não nos conhece ainda, meu nome é Graziele Vendramini. Abraão Vendramini. Somos do Rio de Janeiro, gente. Eu nunca falo, meu Deus, ele passou aqui e deu uma só na mesa. Eu nunca falo, mas somos do Rio de Janeiro. Baixada Fluminense. E essa é a live 3, né? A terceira live sobre a leitura diária da Bíblia, com o objetivo de lermos de Gênesis até Apocalipse. Não é um estudo da Bíblia, é uma leitura da Bíblia, ao qual nós deixamos Deus nos usar da maneira que Ele quer, né? Às vezes eu faço algum comentário sobre o capítulo, e se Deus assim quiser falar algo através de cada ponto, cada vírgula, Ele fala. Até porque a palavra dele em si já é reveladora, né? Já nos fala muito, já nos ensina muito. E muitas vezes não é necessário acrescentar algo, né? E devemos só acrescentar algo quando vem da parte de Deus. Quando não é da parte de Deus, a gente não tem que acrescentar nada. Mas desejo a todos um dia abençoado, uma quarta-feira abençoada. Hoje é dia 6 de agosto de 2025. Antes de darmos início a essa live, eu quero parabenizar, né? Queremos parabenizar a nossa pastora, o anjo da nossa igreja, nossa querida e amada pastora Andréia. Hoje está completando 65 anos de idade. É uma mulher diferenciada, porque é uma mulher que ouve a voz de Deus, uma mulher que foi curada de um câncer maligno, uma mulher que é um testemunho vivo do sobrenatural de Deus, né? E um exemplo para toda uma igreja. E nesse momento eu convido todos vocês a compartilharem essa live com o máximo de pessoas possíveis. Já compartilhem aí com os seus amigos, nas suas redes sociais. Chame aquela pessoa que tem desejo de ler a palavra, mas não consegue ler sozinho, que não consegue, né, se concentrar, que dá sono no meio do caminho, que empecilhos se levantam, né, para tentar parar a leitura. Então já convido essas pessoas que desejam ler a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, mas não tem forças para ler sozinho. Então convido você a fazer parte desse time de Deus, sabe? De pessoas que têm sede e fome do Senhor. O objetivo da gente é também crescer, ter conhecimento, termos mais intimidade com Deus. A gente não está aqui por florzinha, por nada. A gente está aqui pelo nome do Senhor Jesus e para que o nome dele seja exaltado e engrandecido através de cada leitura, de cada ponto, de cada vírgula que nós estaremos lendo da palavra dele. Essa é a terceira live, né? Como já disse, a live 1 e a live 2 já estão disponíveis no meu canal do YouTube, que é Graziele Vendramini. Então, quando acabar essa live, já corre lá para você assistir a live 1 e a live 2. Na live 1, que começamos na segunda-feira, nós lemos de Gênesis capítulo 1 ao capítulo 4. Ontem, a live 2, nós lemos do capítulo 5 ao capítulo 10. E hoje nós vamos dar início aí a Gênesis capítulo 11. Então convido você a já pegar sua água, seu café e a sua Bíblia e assim fazer a leitura juntinho conosco. E antes de começarmos a leitura, nós vamos orar, vamos falar com Deus.
E como eu não sei se o Abraão vai ficar até o final por causa do horário dele do trabalho, então eu vou pedir para ele fazer essa oração inicial e eu faço a oração final. Amém? Senhor meu Deus, meu Pai, querido Espírito Santo, muito bom dia. Senhor, aqui estamos dedicando o nosso tempo a Ti, Deus, dedicando o nosso tempo, o início do nosso dia, a ler a Sua palavra, a buscar mais a Sua face, a buscar mais a Sua presença. Deus, que possamos alcançar cada vez mais pessoas nessa live, alcançar mais vidas, Deus, que mais pessoas sejam impactadas, que o Senhor traga não números, Deus, mas almas, para que venham a conhecer a Ti, Deus, que venham mais buscar a Ti também, que venham ser tocadas, ser abençoadas, convertidas, que venham a conhecer a Sua palavra e venham ser direcionadas a Cristo, Pai. Que o Senhor abençoe esse dia que se inicia, abençoe o nosso trabalho, o trabalho de cada um que esteja iniciando essa live, abençoe cada passo, cada minuto, cada segundo dos nossos dias, proteja nosso ir e vir, Deus, proteja cada instante do nosso dia, se nós precisamos sair de casa e ir ao trabalho, pessoas que estão nos assistindo, que estão se direcionando ao trabalho, à escola ou aos seus afazeres, Deus, livra-os de todo mal nesse dia, que o Senhor esteja sempre presente, Pai, né, protegendo e livrando-nos do mal, dos perigos do dia a dia, Deus. Sabemos que são muitos, mas o Senhor sempre está conosco, nos protegendo, nos guardando, Deus. E que possamos mais buscar a Ti, nos encher de Ti, nos esvaziar de nós mesmos nesse dia. Senhor, lhe peço e agradeço. Amém. Amém. Você pode digitar aí um amém? Pode escrever aí nos comentários, amém? E eu já convido você mais uma vez, né, a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 11. Bom, nós começamos, né, a leitura em Gênesis capítulo 1 na segunda-feira falando sobre a criação do mundo, né, vimos também a formação do homem, vimos a trajetória, né, o acontecimento do primeiro homicídio na Bíblia, né, que foi Caim a respeito de Abel, né, vimos que Eva, ela concebeu a Sete, e o fato de Sete veio, da descendência de Sete veio Noé, e nós vimos ali que ontem, né, que Noé, Deus achou graça em Noé, em meio a um povo pecaminoso, um povo que tinha atitudes abomináveis, e ao ponto que Deus decidiu, se arrependeu, né, de ter feito o homem e decidiu exterminar toda a criação, até mesmo animais, né? Porém, ele achou graça em Noé e salvou Noé, sua casa, sua família, e deu ordem ali, né, para que tivesse 2 de cada animal perfeito, e também tinha ali os que tinham defeitos, e ficaram ali 40 dias de dilúvio, porém não foram 40 dias dentro de uma arca, né? Foi muito mais tempo dentro de uma arca, até que Deus deu a ordem para que Noé saísse dali. Nós vimos também o fato do seu filho Cã, né? Um dos seus filhos terem visto a sua nudez, e ali ele foi chamar os seus outros irmãos para mostrar a nudez do seu pai, e ali Noé amaldiçoou Cã e a sua geração, né? E um dos filhos de Cã era Canaã, e como se Canaã tivesse que servir, né? Cã e sua descendência servisse a descendência dos seus outros 2 irmãos. Vimos também a genealogia no 10, né? Que nós vimos ontem. Foi, antes disso, teve a aliança de Deus com a humanidade, né, que foi logo depois do dilúvio, que foi o fato do arco, que a gente fala, né, que é o arco-íris, e até hoje essa aliança permanece firme. Todas as vezes que você vê um arco-íris, que o Espírito Santo de Deus traga a sua memória, né, da aliança que Deus tinha feito com Noé, que nunca mais iria acabar com a humanidade, com a terra,
através do dilúvio. E nós vimos os descendentes de Noé no capítulo 10. E hoje nós vamos ver uma só língua na terra e depois a confusão dessas línguas e o porquê, né? Nós vamos ver o porquê que aconteceu a confusão dessas línguas. Então, tu começa ou eu começo? Começo. Pode começar? Capítulo 11. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimamo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e estabeleçamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse: Eis que o povo é um, e todo tem a mesma língua. E isto é o que começam a fazer, não havendo agora restrição para tudo o que eles intentaram fazer. 7. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou a Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem, depois que gerou a Arfaxade, 500 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Arfaxade 35 anos e gerou Salá. E viveu Arfaxade, depois que gerou a Salá, 403 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Salá 30 anos e gerou a Eber. E viveu Salá, depois que gerou Eber, 403 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Eber 34 anos e gerou Peleg. E viveu Eber, depois que gerou Peleg, 430 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Peleg 30 anos e gerou Reu. E viveu Peleg, depois que gerou a Reu, 209 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Reu 32 anos e gerou Serug. E viveu Reu, depois que gerou Serug, 207 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Serug 30 anos e gerou a Naor, 23. E viveu Serug, depois que gerou a Naor, 200 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Naor 29 anos e gerou a Terá. E viveu Naor, depois que gerou a Terá, 119 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Terá 70 anos e gerou Abrão, a Naor e a Arã. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. E faleceu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos caldeus. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Iscar. 30. E Sarai, por ser estéril, não tinha filhos. E tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher
de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e faleceu Terá em Arã. Existem algumas palavras que nós não podemos falar em live, sempre tem que deixar isso muito claro. Então, o Abraão substituiu a palavra por faleceu, tá? E algumas vezes vai ter momentos que a gente vai somente fazer o gestual com a boca, mas nós não poderemos pronunciar, porque a live pode ser banida, tá? E a gente precisa tomar alguns cuidados. Mas aqui nós vimos, né, a questão do porquê que aconteceu. Antes todos falavam a mesma língua, mas devido ao desejo deles, né, de subir uma torre até que chegasse ao céu, Deus ali fez com que as línguas começassem, cada um falasse em línguas diferentes. E começou a espalhar, porque todos eles viviam juntos, né? E começou a espalhar aquele povo. Falando... O desejo de Deus no início, né, é que eles habitassem toda a terra. E eles estavam indo contra a vontade de Deus. Sim. Criando a cidade, e fora que o que tinha no coração deles também era perverso, né? Uhum. Eles queriam edificar uma torre que alcançasse os céus. Então, além de descumprir o que Deus tinha falado, eles ainda tinham outras maldades, outros pensamentos, né? Então Deus teve que intervir. E nós vemos aqui, então, gente, e é muito importante a genealogia, tá? Pra gente entender. Parece que não é importante, mas é muito importante. E a gente não pula nada, porque tá na palavra e é necessário. E nós vimos aqui que Abrão, né, que era filho de Terá, eles são da descendência de Sem. Sem, que era um dos filhos de Noé. E a gente vai estar sempre vendo descendências, isso é muito importante, tá? E agora nós vamos ler o Gênesis... amor? Tem que tirar. Bota isso. É alarme, gente. Tem que tirar, senão fica no live. Pra galera que tá aqui, pro pessoal que tá aqui no TikTok, né? Nós estamos também usando outro telefone no Instagram, tá? Que é uma coisa que também que a gente não pode ficar falando o nome de outras redes sociais. Mas agora eu convido vocês a abrir a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 12. Lemos o 11, agora nós vamos ler o capítulo 12. Nós vamos ver aqui o chamado de Abrão. Nós vimos aqui no capítulo 11, já começou a ser falado sobre Abrão. Perdão. Obrigada. Nós vimos que começou a ser falado sobre Abrão. Que Abrão era casado com Sarai. E que, meu Deus, e que ela é estéril. Tudo ao vivo é assim mesmo. E que ela era uma mulher estéril. E que seu pai, Terá, né, pegou tanto ele, quanto a sua nora, quanto o seu neto, né, que era o filho do seu filho, né, Arã, que era Ló, e saíram ali de Ur dos Caldeus para ir para a terra de Canaã. Nós vimos isso aí no finalzinho, no versículo 31 do capítulo 11. E nós vamos ver agora no capítulo 12, o chamado de Abraão. E Abrão, que na verdade era Abrão, né, antes de Abraão. E Abrão peregrina no Egito. Vamos lá? Versículo 1 do capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Abrão era da idade de 70
75 anos, quando saiu de Harã. Tá cantando. Versículo 5. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, mas as almas que lhe nasceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e ali chegaram. E passou Abrão por aquela terra até chegar às terras de Siquém, junto ao carvalho de Moré, onde habitavam os cananeus. E o Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: a tua descendência darei esta terra. E Abrão edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Versículo 8. E mudou-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, armando ali a sua tenda. Tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para o lado sul. Versículo 10. E havia fome naquela terra, por isso desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será que quando os egípcios te virem, dirão: esta é sua mulher, porém a ti guardarão com vida. Versículo 13. Dize, eu te peço, que és minha irmã, para que me façam bem por tua causa, e para que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa, e viram-na os príncipes de Faraó, e elogiaram-na diante de Faraó. Por isso a mulher foi tomada para a casa de Faraó. Versículo 16. E tratou bem a Abrão por amor dela, dando-lhe ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Versículo 18. Então chamou Faraó a Abrão e lhe disse: que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua irmã? Tua mulher. Tua mulher. Versículo 19. Por que disseste: é minha irmã? Por isso a tomei por minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher. Toma e sai das minhas terras. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, de modo que acompanharam a ele, a sua mulher e a tudo quanto tinha. Então aqui, nesse capítulo 12 de Gênesis, Deus tinha dado uma ordenança para Abrão, né? Sai da tua terra, do meio da sua parentela, uma passagem muito conhecida, que eu te mostrarei uma terra que mana leite e mel. E isso só seria possível. Aqui no versículo 3 do capítulo 12 diz: e abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso só seria possível se Abrão obedecesse à voz de Deus. Deus sempre, e nós vamos ver isso ao decorrer de toda a Bíblia, principalmente nos Pentateucos, nós vamos ver que sempre, os Pentateucos, nós vamos ver que Deus, Ele quer liberar bênção para o seu povo. E Ele libera bênção para o seu povo. Porém, Ele sempre diz que tem que obedecer a sua voz, que tem que andar nos seus caminhos, que não pode se desviar dos seus caminhos. O que acontece é que muitas vezes eu e você não buscamos a Deus da maneira que Ele merece, não nos entregamos de todo o coração.
e simplesmente queremos bênção. Simplesmente queremos vitória. Aqui na igreja existe o culto. Terça-feira é o culto de doutrina, com a pastora Andréia, que é a pastora presidente da igreja, cujo Paulo teve ontem, né? É um culto que não fica cheio. E eu fico triste, ela também, e eu percebo que ela fica, e eu fico triste porque o culto de doutrina é um culto importante. E eu creio que é um culto, não que os outros não sejam, mas um culto onde é a palavra, é exortação para crescimento. E é um culto que não fica tão cheio quanto, por exemplo, a tarde da bênção. Não, acho que a tarde da bênção Tá cheia. tá mesmo? Tá cheia. E o culto de sexta, que é o culto de cura e de libertação. O que acontece é que muitas vezes as pessoas, elas querem a bênção, mas elas não querem o dono da bênção. Se as pessoas entenderem que primeiro tem que ter um relacionamento com o dono da bênção, e sem querer barganha, que Deus nos conhece, né? E aí quando você conhece o dono da bênção, quando você entra numa igreja com o objetivo de exaltar esse dono da bênção, engrandecer esse dono da bênção, a bênção vem, gente. Mas tem que andar nos caminhos dele. Tem que obedecer a sua voz, ele tem que se agradar, ele tem que se alegrar com você. Você tem que ser um exemplo, você tem que chamar a atenção de Deus. Por que Noé, ele foi salvo em meio a todo aquele povo? Porque Deus achou graça em Noé. Viu que ele era diferente. Então, para a gente receber algo de Deus, Deus tem que ver algo diferente em nós. E aqui, para que Abraão recebesse, né? Te farei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Se primeiro ele cumprisse, como ele cumpriu, o que Deus tinha falado com ele no versículo 1. Né? Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Então, quando Deus te der uma ordenança, quando Deus te der uma direção, não desvie, não pare, não pegue um atalho, nada disso. Porque daqui do capítulo 12, para que se cumprisse tudo isso aqui na vida de Abraão, né, que depois se tornou Abraão, teve um processo, gente. Foi um processo. A questão é que muitas vezes queremos passar o processo e só queremos a bênção, tá? Então aqui nós vimos essa questão. Eu lembrei não, me veio à mente aqui agora uma coisa, né? Que a gente não tá fazendo estudo, a gente tá só lendo. Isso. Mas me veio à mente e me deu a vontade de falar, que é o seguinte, no versículo 3, aqui do capítulo 12, diz que abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui Deus está falando que irá abençoar a Abraão e amaldiçoar quem amaldiçoasse eles. Então aqui Deus está declarando uma bênção e também uma proteção, né? Aqui dá para se entender que ele está guardando, está disposto a guardar e proteger Abraão, né? Se ele vai amaldiçoar quem vai amaldiçoar também. Então acredito eu que não tinha a necessidade, né, digamos assim, dele ter mentido para Faraó a respeito de Sarai. De Sarai. Porque ele falou uma meia-verdade, né? Vamos dizer assim. Porque realmente Sarai era sua meia-irmã, né? Mas não havia essa necessidade. Até porque ele servia a um Deus que já tinha feito essa promessa para ele, né? Essa promessa. Então eu não irei me aprofundar, mas só deixando aqui essa observação, né? Para que vocês possam meditar na palavra e estudarem mais a fundo. Porque conforme nós iremos lendo a palavra, né, mesmo que o nosso propósito dessa live seja no momento só ler, né, é claro que a gente acaba meditando Sim. e aprendendo conforme vai lendo. Verdade. E acredito que vocês também vão refletindo.
Mas nós vemos que todos as pessoas aqui, né, os profetas que são citados na Bíblia, eles sempre, às vezes, tropeçam ou cometem alguns erros que nos ensina, nos exorta e nos mostra como seguir, né? A Bíblia nos ensina. E ensina, às vezes, inclusive com os erros de outras pessoas, né? E aqui temos um deles, né? Sim, e aqui pelo que eu estou vendo até agora, né, a gente está no capítulo 12, é o primeiro relato, né, registrado aqui de fome na terra de Canaã. Porém, esse é o primeiro de alguns relatos. Quando eu estava lendo, o Espírito Santo de Deus me trouxe a memória, né, da outra vez que a gente começou a fazer a leitura da Bíblia. Vai ter outros momentos que o povo de Canaã vai passar por fome. Vai passar por momentos difíceis e vai lá no Egito, tá? Para pegar mantimento. Refletindo agora, Canaã. Então Canaã tinha esses momentos de fome exatamente por causa de Noé, né? Porque tem Sem, Cã e Jafé. Uhum. Cã derivou Canaã. Sim. Cã viu a nudez do pai. Sim. E foi amaldiçoado para servir a geração de Sem e de Jafé. Então Cã veio Canaã. Mas, porém, contudo, entretanto, Canaã era uma terra muito abençoada. Sim, era uma terra abençoada, mas volta e meia passava por um só que a questão não é nem isso. Não é nem isso. Nós vamos ver mais pra frente que por culpa do próprio povo de Deus pereciam. Entendeu? Por culpa do povo dele mesmo. Entendeu? Mas isso aí é mais pra frente. Vamos voltar aqui. Então nós vimos que... E olha como que o Abraão tinha falado, né? Que aqui é Abraão, tá, gente? Mas não é o Abrão que vai se tornar Abraão, não. Mas no versículo 3... Já é o desenvolvido, um Pokémon. No versículo 3 do capítulo 12, pra gente encerrar aí pro 13... Senão a gente fala mais. Senão a gente vai ficar só no capítulo 12. Pra gente falar sobre o capítulo 12, no versículo 3, quando Deus fala, né, que abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, olha como que Deus é zeloso, né? Porque mesmo com o erro de Abrão e de Sarai, os dois erraram, mas a mulher, ela era submissa, ela era obediente, ela fez aquilo que o marido falou. Mas aí teve consequência para Faraó e sua casa. Por amor de Deus e pelo compromisso que ele tinha com Abraão, porque Abraão também tinha um compromisso com Deus, né? Então, assim, Deus foi muito misericordioso, porque... E como ele é conosco, porque naquela época, normalmente, o faraó, ele iria ceifar a vida de Abrão, entendeu? Não, mas se ele tivesse falado que era marido da Sarai, Deus ia proteger, gente, Deus ia guardar. Sim, mas eu digo o que passa na cabeça dele, com certeza. O faraó ia ceifar a vida dele, ele pensando, né? Se ele falasse que era esposo e o faraó poderia muito bem, veio todas essas pragas na minha vida por causa de você e da sua esposa, vou ceifar você. Mas ali ele já não podia, porque ele temeu, ele viu que era Deus fazendo. Então, como ele viu que era Deus fazendo em prol de Abraão, ele temeu. E aí mandou Abraão ir embora junto com Sarai. Só que a questão é que se a gente confia, gente. Se Abraão confiava em Deus, ele tinha que confiar nesse momento também. Tipo assim, não, ela é minha esposa, mas Deus vai me guardar. Senhor, toma a frente. Se o Senhor me conduziu até aqui. A questão é que às vezes a gente quer dar jeitinho. E nós vimos que Abraão aqui foi dar jeitinho. Entendeu? E isso não é bom aos olhos do Senhor.
E a gente aprende muito com essa leitura, né? Cada ponto, cada vírgula da Bíblia. Por isso que é importante nós fazermos a leitura diária. Então aqui nós aprendemos que não existe meia verdade, gente. Eu não tenho que falar meia verdade. A palavra do crente é sim, sim e não, não. E se você diz que confia no Senhor, é confiar na atitude e não de lábios. Abraão tinha um relacionamento com Deus, levantava um altar, aonde ele chegava, levantava altares para o Senhor, porém, no momento de prova, vamos dizer assim, ele não passa, porque ele fala para sua esposa que é para falar que é irmã, entendeu? Então, o certo era ele ter falado assim, não, ela é minha esposa, mas ela também é minha meia-irmã. Não, fala para eles que você é minha irmã. E realmente, como Sarai, pelo visto, era muito bela, muito bonita, como a Bíblia relata, Faraó se encantou e quis. Ela não teve o ato, né, de tomá-la como uma esposa de fato. A Bíblia aqui não diz isso, porém o fato de ter tomado ela para si já teve consequências. É algo que a gente pode supor, né, pelo contexto, pelo histórico bíblico, é que os faraós, eles tinham o harém, né, onde eles guardavam as mulheres, né? Não só Faraó, né? Como vários homens, reis da Bíblia mesmo, reis ali de Jerusalém, que nós vamos ver, né? O rei do povo de Deus, que tinha várias mulheres, concubinas, né? E nós vamos ver mais pra frente, por exemplo, Salomão, que perdeu ali toda a compostura e todo o temor por causa de várias mulheres, né? Mas agora vamos pro capítulo 13, gente, senão a gente vai ficar só no capítulo 12. Quer ir na Sônia? Não, já foi. Vai lá. Não, já tá bom. Vai lá. Vai lá, no capítulo 13. Já tá de boa. Agora nós vamos ver a volta de Abraão do Egito e a separação de Abrão e Ló. Tá, 13. Saiu, pois, Abrão do Egito para o lado sul, ele e sua mulher levando tudo o que tinha levado, também com ela a Ló. E saiu Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora ali tinha feito Abrão, invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gado e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. 7. E houve contenda, E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. 9. Não está toda a terra diante de ti? Precisamos nos separar, assim, se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se escolheres a direita, irei para a esquerda. Ele levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, como era o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu para o Oriente, e apartaram-se assim um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. 14. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha
desde o lugar onde estás, para o lado do norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês darei a ti e a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. 17. Levanta-te, percorre essa terra nos seus comprimentos e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão mudou as suas tendas e foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão juntos a Hebrom, edificando ali um altar ao Senhor. Aqui no capítulo 11 nós vimos, né? Capítulo 11 não, gente, perdão. 13. Capítulo 13, é que eu fui virar a folha, estava grudado. Abrão, ele volta do Egito e volta mais rico. Porque Faraó ainda liberou e ainda bênçãos para a vida de Abrão, né? E para a vida de Sarai. E Ló, que era seu sobrinho, né? Mas era tido como um filho, já que Sarai, ela era estéril e Abrão ele não tinha, né? Ele era fiel à sua esposa, ele não tinha outras mulheres. Só que olha como que Deus faz, olha como que são as coisas. Deus começou a cumprir na vida de Abrão porque Abrão foi obediente. Saiu da terra dos seus pais, foi para uma terra que manava leite e mel. Adorava ao Senhor onde chegava, fazia altares, exaltava e engrandecia o nome de Deus. E Deus começou a prosperar abundantemente a vida de Abrão. E todos aqueles ao seu redor também eram abençoados. Ló foi abençoado porque estava com Abrão. Ló, ele foi abençoado grandemente porque não era por causa dele, era por causa do seu tio Abrão. Existem bênçãos que chegam até a nossa família, aos nossos descendentes, por amor que Deus tem por mim e por você, pelas orações que nós fazemos pelos nossos. As pessoas não conseguem entender às vezes isso, o quanto é importante orarmos pelos nossos, pela nossa parentela, pela nossa família. E Deus alcança e faz o sobrenatural na vida deles, por intermédio muitas vezes de mim e de você. Deus abençoa o nosso lar, a nossa família, a nossa parentela, por uma promessa que Ele tem individual com você. Não é às vezes pelaquela pessoa. Aquela pessoa é como se ela pegasse... não é pegar o bonde, mas assim, ela está sendo abençoada por tua causa. E Ló era abençoado por causa de Abrão. E aqui nós vimos que teve contenda entre os pastores de Abrão e de Ló, porque a terra era... Olha como que Deus foi trabalhando, gente. Olha como que Deus foi prosperando ambos, ao ponto que não dava mais para ocupar o mesmo espaço. Alguém ia ter que ir para algum lugar. E ali, Abrão, né, pela sua sabedoria, que eu sei que foi vinda de Deus, ele então chama Ló e fala, olha... Ele ainda deixou, olha como que Abrão era, né? Abrão ainda deixou Ló escolher. Ló foi pelos olhos. Ló foi por aquilo que ele estava vendo. Ló simplesmente desejou o lugar mais bonito. Só que, porém, era perto de Sodoma e Gomorra, né? E mais pra frente nós vamos ver quem era Sodoma e Gomorra, como era Sodoma e Gomorra. E aqui, depois dessa separação de Ló e Abrão, Deus aí desce mais bênçãos sobre a vida de Abrão. E aí Deus fala, né, a partir do versículo 14 do capítulo 13 até o versículo 17. Que daí aqui, ó, e disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente.
porque toda esta terra que vês darei a ti e a tua descendência para sempre, e farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Sabe o que Deus falou comigo aqui agora? Às vezes é necessário você se afastar de algumas pessoas para que Ele venha deixar enxurrada de bênçãos e as transformações e o alargar das suas tendas venha acontecer. Olha que interessante. Abrão amava Ló, porém era necessário essa separação para que o agir de Deus aqui permanecesse, crescesse, se cumprisse, porque era para a vida de Abrão e toda a sua descendência, né? E aqui nós vimos que, como Ló ele foi pelo visual, as terras provavelmente que Abrão ficou não eram tão boas quanto as terras que Ló escolheu. Porém, para Deus, gente, se tiver no deserto e se tiver que brotar água, se tiver que brotar uma flor, se tiver que fazer uma piscina no deserto, Deus faz. Se tiver que botar uma praia no deserto, Deus bota. Então, assim, se você está firme em Cristo Jesus, pode ter certeza que mesmo que a terra seja seca, mesmo que o local não seja bom aos olhos, né, naturais, Deus opera o sobrenatural. E foi o que Deus fez na vida de Abrão. E nós vamos ler agora aqui o capítulo 14. Nós vamos ver 4 reis guerreiam contra 5 e Ló é levado cativo, né? Escolheu o bom, só que no final ele teve não consequências por ter escolhido, né? Mas foi por uma terra que no fim não valeu a pena, né? Que voltou até para casa do tio, voltou para perto do tio, com a mão na frente e outra atrás. Mas bora lá? Gênesis capítulo 14 diz assim, a partir do versículo 1. E aconteceu nos dias de Amrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, e Birza, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Admá, a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Bela, esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. Versículo 4. 12 anos haviam servido a Kedorlaomer. Acho que é Kedorlaomer, não? Interessante. Eu chamaria de Kedorlaomer. Kedorlaomer. É porque tu tá falando Laomer. É por causa do R. Mas não tem acento Laomer. Mas o que tem? Kedorlaomer. O Abrão lê Kedorlaomer. Quando tem acento tem, ó, Admá. Eu vou continuar lendo Kedorlaomer. Mas ao 13º ano rebelaram-se. Versículo 5. E ao 14º ano veio Kedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram os refaíns em Asterote Carnaim, os Zuzins em An, e os Emins em Savé Quiriataim, e os hebreus, e os oreus no seu monte Seir, até a campina de Parã, que está junto ao deserto. Depois tornaram e vieram em Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas e também os amorreus que habitavam em Azazon Tamar. Versículo 8. Então saiu o rei de Sodoma e o rei de Gomorra, o rei de Admá e o rei de Zeboim e o rei de Bela, esta é Zoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Kedorlaomer, rei, quando você lê você fala Kedorlaomer, rei de Elão,
Tidal, rei de Goim, Angrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Assim, ao fugirem para ali, os reis de Sodoma e de Gomorra caíram neles, mas os restantes fugiram para o monte. Versículo 11. E tomaram toda a riqueza de Sodoma e Gomorra, com todo o seu mantimento, e foram-se. Versículo 12. Também capturaram Ló, filho do irmão de Abrão, que habitava em Sodoma, como toda a sua fazenda, e se foram. Então veio um que conseguiu escapar e contou a Abrão, o hebreu, o qual habitava junto dos carvalhais de Mamre, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner. Eles eram confederados de Abrão. Versículo 14. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, perseguindo-os até Obá, que fica à esquerda de Damasco, e tornou a trazer todos os seus bens, e também a Ló, seu irmão, com os seus bens, e também as mulheres, com todo o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer, e aos reis que estavam com ele, até ao vale de Savé, que é o vale do rei. Versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, sendo que este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me a minhas pessoas, mas os bens toma-os para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até o cordão de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abrão, salvo tão somente o que os jovens comeram e a parte que toca aos homens que comigo foram, Aner, Escol e Mamre, estes que tomem a sua parte. Então aqui no capítulo 14 nós vimos, 4 reis contra 5 reis. Nós vimos que Ló foi levado cativo, e ele morava em Sodoma. Isso, ele habitava em Sodoma, que era uma das piores cidades daquela época, por tudo que acontecia de mal naquele local, tanto em Sodoma quanto em Gomorra. E ele tinha perdido também todos os seus bens, tudo aquilo que ele tinha adquirido. Porém, quando chegou a notícia até Abrão, o que Abrão faz? Pega os seus empregados, gente, um pouquinho mais de 300, e arma uma emboscada e consegue resgatar Ló e também os seus bens. E nós vimos aqui que o rei de Sodoma, ele fez uma oferta para Abrão por ter vencido Abrão, que não era rei, Abrão, que não tinha um exército, conseguiu vencer o que aqueles outros reis não conseguiram. Ele conseguiu fazer o que os reis não conseguiram fazer. Mas por que Abrão conseguiu isso? Porque
ele colocou Deus à frente. Deus tomou a frente, deu a estratégia para Abrão, para que resgatasse Ló, né? E ali o rei de Sodoma ficou grato e ofereceu: o que você quer? Eu te dou. E Abrão, na sua inteligência, né? Ele disse: eu não quero, eu não preciso. Abrão, ele não era ganancioso. Se fosse uma pessoa gananciosa, ele poderia falar assim: com certeza, eu quero sim, pode me dar, vou lá escolher tudo que eu quero. Mas sabia que aquele lugar era um lugar amaldiçoado. Era um lugar que tudo que ele pegasse dali poderia trazer maldição para a vida dele, para a casa dele. E não havia necessidade, porque Deus supria todas as necessidades de Abrão. E a única coisa que Abrão falou é: se você quiser, né, abençoar os jovens que foram comigo, né, e os músicos que foram Aner, Escol e Mamre, então você pode abençoá-los, mas eu não quero. Para depois você não falar, né? Ele disse aqui: eu enriqueci Abrão. Foi muito sábio da parte de Abrão, tá? Então nós vimos aqui o capítulo 14. Que horas são? 8h05. 8h05, a gente começou 8h10, né? Uhum. Então dá para ler só o 15. Dá para ler? Sim, Dá. Vamos encerrar no capítulo 15, tá? Nós começamos hoje no 11 e o Abrão vai ler o 15, que é curtinho, né, grande não. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: eis que não me tens dado filhos, por isso um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Mas veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, e sim aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se é que podes contar. E disse: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, imputando-lhe isto por justiça. 7. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos caldeus, para dar a ti esta terra, como herança. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse: toma-me uma bezerra de 3 anos e uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes e partiu-os pelo meio, pondo cada parte deles em frente da outra. Mas as aves não partiu, e as aves desciam sobre os cadáveres. Abrão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão. Em um grande temor caiu sobre ele quando escureceu. Então disse Abrão: sabes, de certo, que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão e afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação, a qual ela terá de servir, sendo que depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz. Calma, Abrão. Mas também eu julgarei a nação, a qual ela terá de servir, sendo que depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz, e em boa velhice serás sepultado. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está
ainda cheio. 17. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão em meio à fumaça. Em tocha de fogos passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, e o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoeu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, e o Amorreu, o Cananeu, o Gigazeu e o Jebuseu. Então, nós vamos parar por aqui, mas conforme o Abraão estava lendo, que Deus prometeu um filho para Abrão, né? Logo aqui no começo, depois das coisas que aconteceu, né? Que Ló foi liberto do cativeiro, Deus tinha falado para Abrão, né? Em visão, dizendo: depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. E aí, nesse sonho, nessa visão, Abrão fala, né? Não era sonho, era visão. Abrão fala a questão da herança, né? Para quem que ele deixaria? Para o seu mordomo, Eliezer? E ali Deus fala: não, vai ser das suas entranhas esse filho, né? E aí tem aquela passagem muito conhecida no versículo 5 do capítulo 15, né? Deus conduziu Abrão para fora da tenda e falou: olha para os céus e conta as estrelas, se é que as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E ali creu ele no Senhor, né? Imputando-lhe isto por justiça. Só que aí disse mais o Senhor a Abrão, né? Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar a ti esta terra como herança. Então, quando Deus te der a ordem para você sair da sua terra, da sua parentela, que Ele te mostrará uma terra que mana leite e mel, não é somente que Ele vai te mostrar a terra, Ele vai te conceder essa terra e Ele vai te conceder vitórias nessa terra. Claro, tem todo um processo, como eu disse no início da leitura dessa palavra, porém é necessário, porque o processo, gente, nos traz amadurecimento. E amadurecimento faz com que a gente não se desvie da presença quando tivermos as bênçãos de Deus. Acontece muito com muitas pessoas, que pedem, clamam, pedem, choram, estão ali todo dia orando aqui, orando ali, para que Deus abra uma porta, para que Deus se abençoe aquilo outro. Porém, quando recebe, muitas vezes não volta nem para agradecer, né? E uma coisa que me chamou a atenção aqui para a gente fechar, amanhã... Sim, amanhã, se você quiser sair, pode sair, amor. Já vou... Eu preciso... Tá, já vou terminar. Então, assim, uma coisa que me chamou a atenção e eu vou, antes de darmos continuidade amanhã, eu estarei falando, a respeito, gente, do que Deus falou com Abraão, que o povo iria passar. Amanhã, antes de irmos para o 16, eu vou falar sobre isso. Amém? Eu vou encerrar agora. Vamos encerrar agora, porque Abraão tem que trabalhar. Já passou do horário. E eu convido vocês a fazer essa oração junto conosco. A live 1, a live 2 já estão liberadas lá no canal do YouTube. Essa vai estar liberada ainda hoje. Tem um grupo lá no Instagram, onde eu coloco os links lá nos stories também. Então acompanhe os stories lá no Instagram, Graziele Vendramini, para que você consiga ter acesso às lives. E eu convido você a fechar os seus olhos e falar com Deus, agradecendo a Deus pelas primícias, né? Pelo primeiro horário, estarmos passando na presença de Deus. E amanhã esperamos vocês com mais uma pessoa, mais 10 pessoas também, junto conosco fazendo a leitura. Amém? Espírito Santo de Deus, muito, muito obrigada. Obrigada, meu Deus, por essa manhã mais que abençoada, por estarmos dando uma primícia ao Senhor, que é o primeiro, é o melhor para Ti. Meu Pai, muito obrigada pela Tua palavra, por cada revelação feita dentro da Tua palavra. Muito obrigada, meu Deus, porque eu sei que o Senhor falou poderosamente aos nossos corações e que essa palavra esteja guardada no nosso coração para não pecarmos contra Ti. E na nossa mente, meu Deus, para que o Senhor traga a Tua palavra na nossa mente, para que nos dê esperança,
Pai, pararemos agora essa live, porém devemos estar ligados em Ti a cada milésimo de segundo. Nos conceda uma quarta-feira extraordinária para a glória do Teu santo nome. Eu agradeço ao Senhor por cada vida que esteve nessa live. Abençoe-os poderosamente, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Amém? Beijo no coração de vocês. Fiquem na paz e até amanhã às 7 horas da manhã. Tchau, tchau.